Bem-vindos, pessoal, à nossa primeira aula de Física Geral 2. Nesse curso, nós vamos estudar basicamente ondulatória e termodinâmica, colocando um pouquinho da relação de ondulatória e física moderna também, mas basicamente ondulatória e termodinâmica. Me chamo Alexandre César Dourado Neves e vou ser o professor tutor deste curso. Vamos lá. O que é uma onda, hein? Quando a gente fala em onda, se o curso é de ondulatória, nós vamos estudar ondas. O que é uma onda? Onda corresponde a toda perturbação periódica que propaga energia, mas não propaga matéria. Perturbação periódica que propaga energia, mas não propaga matéria. Vamos entender o que é isso. Então vamos lá. Primeiro, é toda perturbação. O que quer dizer esta palavrinha? Perturbar é tirar da condição em que o corpo se encontra. Por exemplo, eu tenho um corpo aqui, ó. Eu tenho um corpo que está aqui em cima. Perturbar esse corpo é mudar a condição dele. Então, se o corpo está aqui e eu tiro ele desse estado, tirar desse estado significa mudar a posição dele, mudar a velocidade dele, mudar a força que age sobre ele, a pressão, ou seja, causar uma variação de uma grandeza física. Quer seja posição, velocidade, aceleração. Fazer esta variação de uma grandeza física é o que nós chamamos de perturbação. Então, perturbar esse corpo é variar alguma grandeza física dele. Então, mudo ele de posição, eu perturbei ele. Mudo a velocidade dele, eu perturbei ele. Mudo a pressão sobre ele, eu perturbei ele. Então, toda mudança da grandeza física agindo sobre esse corpo é uma perturbação. Então, perturbação é essa a ideia. Perturbação, mudar a grandeza física. Perturbação periódica. O que é algo periódico? Bom, periódico é aquilo que se repete no tempo. Uma coisa periódica é aquilo que se repete no tempo. Por exemplo, um jornal que a gente assina, uma revista que a gente assina, a gente chama aquilo de periódico. Por quê? Porque todo dia você recebe aquilo, ou toda semana você recebe. O recebimento daquela revista se repete ao longo do tempo. Por isso que aquilo é chamado de periódico. Por isso que ele é chamado de periódico. Onda é perturbação periódica. Perturbação, mudar a grandeza física, que se repete no tempo. Eu mudo a grandeza, depois eu mudo ela de novo, depois eu mudo ela de novo e mudo de novo. Isso é uma perturbação periódica. Que propaga energia. Que propaga. Propagar energia, ó. O que quer dizer essa palavrinha propagar? Propagar é transmitir, é conduzir, é levar de um lado para o outro. Então, toda perturbação periódica que transmite, que leva o quê? Energia. Energia. Energia está associada à capacidade de realizar trabalho. Capacidade de realizar trabalho. E para realizar trabalho, você precisa força sendo aplicada num corpo.
Ou seja, eu tenho um corpo aqui. Perturbo esse corpo. Gera uma perturbação periódica no tempo. Perturbo de novo. E perturbo de novo. Opa. E perturbo, e perturbo, e perturbo. Ela se repete. Essa perturbação propaga, ou seja, transmite pelo espaço energia, ou seja, realiza trabalho. O que é trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. Ou seja, esta perturbação periódica no tempo se propaga aplicando forças e deslocando corpos. Ela propaga energia. Mas não, olha o não aqui, mas não propaga matéria. O que quer dizer propagar matéria? Matéria, propagar é transmitir, é conduzir. Então, veja, é uma perturbação que se repete no tempo, que propaga energia, ou seja, realiza trabalho fora dali. Mas não propaga matéria, não leva nenhuma partícula, não leva nenhum pedaço de matéria para lá. Então, eu perturbo o corpo aqui repetidas vezes, algo se propaga daqui para cá, de tal maneira que chega nesta região, realiza trabalho. Realiza trabalho. Mas nenhum pedaço do corpo foi levado, ou seja, nenhum pedaço de matéria foi levado, somente energia. Então, resumindo, onda corresponde a toda perturbação periódica que propaga energia, mas não propaga matéria. O exemplo típico disso é a onda na superfície da água. Todos nós já estamos habituados a ver onda formar na superfície da água. Você tem uma superfície da água aqui, ó, paradinha, repouso. Aí eu vou perturbar essa superfície, eu vou variar uma grandeza física. Eu dou um peteleco aqui, ó, aplico uma força aqui, ó. Quando eu aplico uma força aqui, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que bem nesse ponto aqui, ó, eu vou ter uma perturbação que vai deformar essa onda. Vai deformar essa onda. Ou vai deformar a superfície da água, tá? E ela vai fazer assim, ó. Vou fazer até de outra cor aqui, ó. Em laranja. Laranja é a formação da onda. Na hora que eu bater, ela afunda aqui. Oh, por que não tá? Vai fazer isso aqui, ó. Só que essa perturbação, o que deforma tende a voltar. Isso aqui tende a voltar para a posição original. Quando ele volta para a posição original aqui, ó, ele vai pegar essa parte vizinha e vai empurrar para cima. Agora isso aqui voltou para a posição original. Agora essa parte que está em cima tende a baixar. Ela empurra essa vizinha para baixo. E aqui é a linha. E isso aqui é a linha, ó. Isso é uma ondulação que ocorre na superfície da água. Ou seja, onda propaga. O que ela está propagando? Energia. Qualquer objeto que tiver aqui no meio do caminho, ela realiza trabalho no objeto. Ela aplica força e desloca o corpo. Mas não propaga matéria.
Você pode ver isso experimentalmente. Pega uma vasilha, aqui, ó. E você coloca sobre essa vasilha, põe uma rolha. A rolha fica boiando aqui, ó. Uma rolha dessas de garrafa. Agora você perturba isso aqui num ponto. Na hora que você perturbar, vai deformar a superfície da água. E ela vai fazer isso, ó. O que vai acontecer com a rolha nesse instante? Nesse instante, nada. Porque a perturbação está longe da rolha. A rolha continua aqui, ó. A rolha está na mesma posição. Meu desenho está mal feito, mas a rolha está aqui, ó. Na mesma posição. Só que no instante seguinte, essa perturbação vai inverter. E vai fazer isso, ó. O que vai acontecer com a rolha? Olha, a rolha vai subir. A rolha vai subir. E depois, no instante seguinte, a onda passa, a rolha fica. A onda passa, a rolha fica. Ou seja, a onda fez a rolha subir e descer, mas não levou a rolha para a direita ou para a esquerda. Ou seja, a onda se propagou para cá, ó. A onda se propagou para cá. Mas a rolha não foi para lá. A rolha não se desloca, tá? Ou seja, essa onda, ela aplicou força na rolha, fez a rolha subir e descer. Ela realizou trabalho sobre a rolha. Mas ela não transportou a rolha. Ou seja, a onda não levou a rolha para frente. A rolha é matéria. Então, uma onda é uma perturbação periódica que propaga energia, mas não propaga matéria. Então, característica da onda. Ondas transportam energia, ondas transportam momento linear, mas não transportam matéria. O que é momento linear? Momento linear é o produto da massa pela velocidade. Momento linear, simbolizado pela letra P, é o produto da massa pela velocidade. Onda não transporta matéria, mas ela tem velocidade. Portanto, ela transporta momento linear. O momento linear, também chamado de quantidade de movimento, ele transfere o impacto de um corpo para o outro. Qualquer um que já brincou na praia, uma onda bateu, a onda bate e transfere uma quantidade de movimento para você, tá? Porém, se você estiver sobre a superfície da água, a onda não te transporta. Ela levanta você e abaixa você. Ondas transportam energia, transportam momento linear, mas não transporta matéria. Então, essa é uma característica muito importante. Todas as ondas são assim. Falou onda, essa é a característica que tem que ter. Perturbação periódica que propaga energia, mas não propaga matéria. Como que gera uma onda? A gente pode ver na superfície da água, mas uma forma simples é pegar uma corda. Estica uma corda. Agora perturba a ponta da corda. Faz essa ponta subir e descer repetidamente. É periódico. Quando você faz isso,
parte da corda sobe, parte desce, parte sobe, parte desce, e isso se propaga. Isto é uma onda. Onda se propaga com uma dada velocidade. Você acabou gerando uma onda numa corda. Então, onda você perturba e gera propagação. Se ela se propaga, ela tem velocidade. Professor, Pois não? uma pergunta. Você falou sobre a onda transformar matéria, tudo bem. Como que o surfista consegue surfar a onda, então, no mar? Muito bem. Como é que o surfista... Bom, eu não sou surfista de fato. Já tentei surfar uma vez, é terrível, tá? Mas a onda não transporta matéria. Se o surfista estiver aqui, ó. Se o surfista estiver aqui, a onda vai só levar ele para cima e ele para baixo. A onda passa e ele fica. Então, a onda não leva o surfista. Tá? Onda nenhuma leva o surfista. O que é surfar? É ter a habilidade para estar na frente da onda e escorregar sobre ela. O surfista vem e, como um escorregador, ele vem aqui, ó. Como isso aqui é um plano inclinado, o surfista escorrega para cá. Então o surfista escorrega, ele sobe na onda, ele desce, que nem um tobogã. Só que a onda propaga. Quando ele está escorregando aqui, a onda se propagando faz isso. Leva ele lá para cima. Ele, com a sua habilidade, tem de escorregar de novo. Ele está sempre escorregando na frente da onda. Se ele não tiver habilidade de escorregar, ele só vai subir, vai descer e a onda passa e ele fica. Agora entendi. Tá? Então, é a habilidade dele de escorregar sobre a frente da onda que faz com que ele se desloque. Tá? Então, ele está se deslocando, mas a onda vem, de certa forma, ele está sendo sempre levantado pela onda e escorregando pela frente. Então, ele ganha sempre altura. É assim que o surfista consegue se manter. Se porventura ele cair aqui, a onda passa por ele. Ah, mas ele fica no mesmo lugar? É claro, o surfista é um corpo maleável. A água tem viscosidade, então o atrito com a água faz ele girar aqui. O que pode, dependendo do tamanho dessa onda, causar fraturas múltiplas. Tá? Por isso é um perigo. Esses surfistas que pegam ondas aí de 6 metros de altura, isso realmente oferece muito risco. Mas a habilidade do surfista, já ouviu o termo? O surfista está na crista da onda. Crista é a parte de cima. Ele sempre está aqui, ó, escorregando. Só que enquanto ele escorrega, a onda chega até ele e levanta ele. Ele escorrega de novo. Então ele está sempre escorregando, se mantendo na crista da onda. Tá? Chega uma hora que ele escorrega demais, ele é mais rápido do que a onda, ele abaixa muito. Aí a onda quebra sobre ele. Mas é assim que o surfista faz. Então tá aqui, olha, uma onda, uma perturbação aqui na corda gera onda. Olha. Tá aí. Como que a gente classifica as ondas? Existem ondas de vários tipos, então é necessário uma classificação. A gente pode classificar as ondas quanto à natureza delas, quanto à direção de vibração delas e quanto à direção de propagação delas. Deixa eu só ajeitar esse slide. Isso aqui não era daqui. Então, a classificação das ondas quanto à natureza, quanto à direção de vibração e quanto à direção de propagação. Vamos falar primeiro quanto à natureza da onda. Quanto à natureza da onda, a onda pode ser de dois tipos. Ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Então, as ondas ou elas são mecânicas ou elas são eletromagnéticas. Quais as diferenças?
Nossa, por que essa figura está aqui? O que está acontecendo? Isso aqui não era para estar aqui. Quanto à natureza, ondas mecânicas. Onda mecânica é todo tipo de onda que necessita de um meio material para se propagar. Toda onda que precisa de um meio material para se propagar, nós chamamos de onda mecânica. Por exemplo, a onda da água. A onda da água precisa da água, senão ela não vai existir. Então, onda de água é uma onda mecânica. O som é um exemplo típico de uma onda mecânica. O som precisa de um meio material para se propagar. Se não tiver matéria, o som não se propaga. Então, o som precisa de um meio material para se propagar. Então, o som é uma onda mecânica. Pega o som no ar. Precisa do ar. Se não tiver ar, não tem som. Se você fizer um vácuo, não existe som. Na Lua, como não tem atmosfera, não tem ar. Então, lá não tem som se propagando pelo ar. Então, o som é um exemplo típico de uma onda mecânica. Onda mecânica é aquela que precisa de meio material. E onda eletromagnética é todo tipo de onda que se propaga em qualquer meio, inclusive no vácuo, tá? Inclusive no vácuo. Então, onda que se propaga até no vácuo são ondas eletromagnéticas. Elas podem se propagar num meio material, mas podem se propagar no vácuo. O exemplo típico de onda eletromagnética é a luz. A luz é uma onda eletromagnética. A luz sai do Sol e chega na Terra, o espaço sideral é vazio, é quase um vácuo. E a luz sai do Sol e chega na Terra. Tá? A luz sai das estrelas e chega na Terra. E luz é uma ondulação. Então, a luz é um exemplo típico de onda eletromagnética, enquanto o som é um exemplo típico de onda mecânica. Aqui, exemplo de uma onda mecânica. Precisa de meio material. As moléculas do corpo, as moléculas do meio material vibram. E como uma molécula atrai ou repele a outra, quando ela vibra, ela perturba a molécula vizinha, que perturba a molécula vizinha, assim por diante. Isso aqui é o exemplo de uma rede cristalina vibrando. Isso que ela está fazendo está gerando uma ondulação. Isso é uma onda mecânica. Onda eletromagnética, como a luz, ela vibra, ela está vibrando no vácuo. Você fala, mas se não tem nada, o que é que vibra? É o campo elétrico e o campo magnético. Que nessa figura, um campo é vermelho e o outro azul. Por exemplo, o campo elétrico é o vermelho, o azul, o magnético. Então, um está perpendicular ao outro. Quanto um vibra para cima e para baixo, como o vermelho, ó, o azul vibra para a direita e para a esquerda. Ó. E assim por diante. Então, ondas eletromagnéticas se propagam em qualquer meio. Só a luz? Não. Nós temos as ondas eletromagnéticas, na qual a luz faz parte. Mas ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, a própria luz, ultravioleta, raio-x, raio-gama, são ondas eletromagnéticas. Todas elas viajam à velocidade da luz. Lembra que uma onda se propaga com uma dada velocidade. Quanto à direção de vibração, as ondas podem ser de dois tipos: longitudinais ou transversais. Então, agora, quanto à direção de vibração, as ondas podem ser longitudinais ou transversais. O que é uma onda longitudinal? É aquela que se propaga numa direção e vibra paralelo à direção. Por exemplo, pega uma mola, dá um empurrão para frente e puxa ela de volta. A mola vai comprimir aqui, ó. Essa compressão vai se propagar pela mola. Então, gerou uma onda. Essa onda está se propagando horizontalmente. E a vibração?
contrai, estica, ó, ao longo da mola. A vibração é paralelo à propagação. Ó. Vibração, ela vibra para frente e para trás. E a propagação horizontal, vibra para frente e para trás horizontalmente. Então, esse tipo de onda, onde contrai, alonga, é uma vibração de uma onda longitudinal. Ou seja, na onda longitudinal, a onda longitudinal, ela se propaga para frente e ela vibra para frente e para trás. Vibra para frente e para trás. Veja que é paralelo à propagação. A direção da vibração e a propagação são paralelas, ambas horizontais. Isso são ondas longitudinais. Olha aqui um exemplo, gerando onda longitudinal nessa mola. Isso é uma onda longitudinal. Ó. O som no ar é uma onda longitudinal. Olha como as moléculas fazem na frente de um alto-falante. Muito parecido com isso na mola. Então, o som no ar é uma onda mecânica longitudinal. Ah, o som é sempre onda longitudinal? Não. Em outros materiais, como sólidos, o som pode se propagar longitudinalmente ou transversalmente. Mas no ar, o som é somente uma onda longitudinal. Então, está aqui exemplo de onda longitudinal. O ar, que você viu o alto-falante, comprime uma área e essa zona de compressão, depois ela larga, comprime de novo, alarga, comprime de novo. Essa região comprimida de moléculas chama-se zona de compressão. E essa afastada, zona de rarefação. Então, uma onda longitudinal no ar, ela é formada por zonas de compressão e zonas de rarefação. Então, está aqui o som no ar, zonas de rarefação e zonas de compressão. Está aí uma onda longitudinal numa rede cristalina. Tá? Ela vibra para frente e para trás e se propaga horizontalmente. Então, isto são ondas longitudinais. Onda transversal, ou no plural, ondas transversais. É aquela onda onde ela se propaga para frente horizontalmente, mas ela vibra para cima e para baixo. Ó. A vibração é perpendicular à propagação. Então você pegou a mola, subiu e abaixou. Você gerou este que a gente chama de pulso. Ele se propaga vibrando para cima e para baixo. Então, a onda transversal, ela se propaga para frente, mas ela vibra para baixo e para cima, perpendicularmente à propagação. É assim que se caracteriza uma onda transversal. Aqui um exemplo de onda transversal. A luz é uma onda transversal. Ela está se propagando para frente, mas ela vibra para cima, para baixo, para cima e para baixo. Ó. São os campos elétricos e magnéticos vibrando, ora para cima, ora para baixo. Perpendicular à direção de propagação dela. O campo vermelho aqui da animação é o campo magnético. E o campo azul
é o campo elétrico. Então, isso é um exemplo de uma onda transversal. Enquanto o som no ar é uma onda mecânica longitudinal, a luz é uma onda eletromagnética transversal. São naturezas bem diferentes. Espera só um minutinho, pessoal. Isso aqui fica ligado? Ele ligou aqui para mim. Desculpa. O celular fica aqui do lado, eu deixo. Então, ondas transversais, elas se propagam para frente e vibram para cima e para baixo. Tá aqui o exemplo nessa corda aqui, ó. Ou essa mola nessa corda. A mola é muito legal que a gente consegue produzir vários efeitos de ondulação com ela. Então aqui um desenho de uma onda transversal como a da luz. Campo elétrico e campo magnético. E aqui uma rede cristalina vibrando transversalmente. Sabe quando as pessoas vão no estádio de futebol e todo mundo faz ola? Levanta e abaixa, levanta e abaixa. Aquilo é uma onda transversal. Tá? Oi? Isso, é a esposa dele que tá falando. Ele não percebeu. O quê? Eu vou contar pra ele. Só um minutinho, eu vou lá levar pra ele. Ele falou que você tá sem internet, que ninguém tá tendo aula, né? Alô? Opa! Opa, tudo bom, Bruno? Eu caí? Nossa, como? É porque eu não vejo a tela de vocês. Nossa, eu já dei um pedação de aula aqui, peraí. Você sabe onde que eu parei? Tá. Não foi muito, não. Aí voltou. Eu voltei aqui. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Imagina. Eu tava dando aula aqui e tava... O ruim desse sistema é isso. Mas por que será que caiu? Qual foi a instabilidade? Mas obrigado, Bruno. Valeu. Imagina. Tchau, tchau. O slide era da mola. Tinha parado no slide da mola. No slide da mola? Isso. Tá. Então eu volto nele. Por isso que eu fico assim com meus alunos. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Tá vendo? Não. É porque quando você joga o slide na tela, isso aqui some. Você não fica... perguntar sempre. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, deixa eu ver aqui onde que eu parei. Eu vou voltar aos slides, aí vocês me falam, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Eu já estava nesse aqui. Isso vocês não viram, né? Não está apresentando, professor. Não, então peraí, eu acho que como voltei eu tenho que compartilhar a tela de novo, né? Engraçado cair a chamada, né? Deixa eu compartilhar aqui. Ainda bem que vocês avisaram, senão eu fico até o final aqui. Obrigado. Dor de garganta. Estão vendo o meu slide aí na tela? Sim. Ok. Ó, esse foi o slide que eu parei. Isso aqui vocês não tinham visto, né? Foi aqui que parou. Aí a gente viu. Então eu vou voltar só em um para eu saber. Depois eu corto esse pedaço que ficou ali. Ok. Então, voltando a gravar. 1, 2, 3. Pessoal, esse aqui é um exemplo típico de uma onda longitudinal. Olha essa mola aqui, ó. Esta mola, olha a mão do indivíduo. Ele faz um movimento para frente e para trás. E a onda se propaga horizontalmente, paralelo à vibração da mão dele. Então você vê uma região de compressão aqui onde a mola aparece, uma região comprimida que se propaga. Isso é uma onda longitudinal. Então,
esse é um visual bem interessante de onda longitudinal. Então tá aqui. Vibra para frente e para trás e se propaga paralelo à vibração. Aqui no alto-falante, a gente vê uma animação, o que o alto-falante faz com as moléculas do ar. Repara, cada vez que o alto-falante vibra, ele gera uma onda de compressão que se propaga. É igualzinho da mola, olha, repara, está até paralelo. Enquanto a zona de compressão da mola se desloca, do ar também. Isso mostra que o som no ar é uma onda mecânica longitudinal. Tá? O som no ar é uma onda mecânica longitudinal. As moléculas de ar vibram com o som conforme essa animação aqui. Ó. Muito similar a essa mola vibrando. Somente no ar o som é uma onda longitudinal. Em outros meios materiais, como sólidos e líquidos, o som pode vibrar tanto longitudinalmente quanto transversalmente. Mas no ar, o som é uma onda mecânica longitudinal. Então, olha, aqui um exemplo do alto-falante, um esquema daquele. Conforme ele perturba o ar, ele empurra as moléculas do ar, elas comprimem. Ó. Comprime e depois se afastam. Depois comprime de novo, depois se afastam. Depois comprime de novo. Essa região comprimida de moléculas chama-se zona de compressão. E esta região afastada, zona de rarefação. Então, no ar, a onda longitudinal se faz por zonas de compressão e zonas de rarefação. Zonas de compressão e zonas de rarefação. Está aqui, zonas de rarefação, zona de compressão, zona de rarefação, zona de compressão e assim por diante. Aqui é o exemplo de uma rede cristalina vibrando longitudinalmente. Então nós temos aqui uma rede cristalina vibrando longitudinalmente. Então isso são ondas longitudinais. Onda transversal, ela é diferente. Ela vibra para cima e para baixo e se propaga para frente. Ou seja, o movimento oscilatório, o sentido de vibração, é perpendicular ao sentido de propagação. Então, uma onda transversal, ela se propaga para frente, mas ela vibra para cima e para baixo, perpendicular à direção de propagação. É assim que se caracteriza uma onda transversal. Aqui um exemplo de uma onda transversal que é uma onda eletromagnética. A luz, todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Não existe onda eletromagnética longitudinal. Enquanto o som pode ser, que é uma onda mecânica, pode ser longitudinal ou transversal, a onda eletromagnética, como a luz, só existe transversal. Tá aqui, ó, a vibração. Vamos olhar para o azul. Ó. Vibra perpendicular à propagação. Se você olhar para o vermelho, ó, ele vibra de assim, perpendicular à propagação. O vermelho representa o campo magnético oscilante. Ó. O azul, o campo elétrico. Isso é uma onda eletromagnética. Se você pegar uma mola, perturbar para cima e para baixo, ela vai produzir uma onda transversal. É interessante que a mola, uma mola desse tipo, permite a gente fazer vários tipos de onda. Então é muito bacana, muito didático. Aqui o exemplo de uma onda transversal como a da luz. E aqui uma rede cristalina vibrando transversalmente, como se vários átomos oscilassem conjuntamente.
tá? Vibrando, formando uma onda transversal. Quando as pessoas estão no estádio de futebol e faz aquela ola, todo mundo levanta os braços, fica em pé e abaixa, aquilo é uma onda transversal. Estou conectado? Estou. Agora, quanto à direção de propagação. Para onde que a onda se propaga? Como que a gente classifica? A onda pode ser unidimensional, que ela só se movimenta em uma dimensão, ao longo de uma linha. Por exemplo, uma onda numa corda. Ela só se movimenta ao longo dessa linha. Então, é uma onda unidimensional. Ela se propaga em uma dimensão. Ela pode ser bidimensional, como é o caso nas ondas da superfície da água. Elas se propagam em toda a superfície, no plano, ou seja, em duas dimensões. Ou ela pode ser tridimensional. Uma explosão se propagando pelo ar, essa onda de som se propaga para todos os lados, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para frente e para trás. É uma onda tridimensional. Tá aí. Pulso ondulatório. O que é um pulso ondulatório? Lembra que onda é aquela perturbação que se repete? O pulso é uma única perturbação. Você não vai repetir. Você só vai fazer uma. Ele vai gerar uma pequena ondulação que se propaga. Tá? Uma única vez. Então, o indivíduo perturba aqui e gera um pulso. Se ele continuasse chacoalhando a mão para cima e para baixo, ele estaria produzindo uma sequência de pulsos que formam uma onda. Então, uma onda é uma sequência de pulsos. Então, se eu tiver uma única elevação ou abaixamento, isso é um pulso de onda. Se eu tiver poucos pulsos conjuntos, isso é chamado trem de onda. E se eu continuar perturbando, aí eu vou ter uma onda. Tá? Tudo, na essência, é onda. Mas o pulso é uma única elevação ou abaixamento. Um trem de onda é um conjunto de pulsos, são poucos pulsos. E uma onda é quando isso não para, continua se propagando. Então, isso aqui é um pulso de onda. Vamos analisar um pulso de onda. Imagina aqui uma corda. Eu gero um pulso de onda numa corda. Para eu analisar, eu tenho que tomar um sistema como referência. Eu vou colocar um sistema de coordenadas cartesianas x, y, com o centro desse sistema de coordenadas ao longo da linha da corda. Tá? E o pico desse pulso sobre o eixo y. Está aqui. Esta altura do pulso, esta altura aqui, a gente chama de amplitude. Isto é amplitude. Aqui um ponto P da corda. Só para você ter uma ideia. Num instante posterior, esse pulso se propaga e ele levanta esse ponto P. Depois esse pulso se propaga, o ponto P volta para a posição de antes. Lembra, não propaga matéria. No instante t igual a 0, esse pulso está aqui. E é claro que um ponto da superfície dessa corda vai variar sua posição conforme o eixo x aqui. Então, o y vai ser uma função de x. No ponto t igual a 0, nós temos um y em função de x. Y igual a f de x. Mas esse pulso se propaga com uma velocidade v para a direita.
Então, depois de um tempo t, esse pulso se propagou por uma distância vt. Lembra? Velocidade é distância por tempo. Então, distância é velocidade vezes tempo. Após um tempo t, ou seja, no tempo t igual a 0, o pulso estava aqui. Depois de um tempo t, o pulso está aqui. Ou seja, esse pulso se propagou por uma distância d. Quanto vale essa distância d? Ela vale v vezes t. Então, após um tempo t, esse pulso se propagou por uma distância vt. Então, o x, que é a coordenada x, vai estar deslocado por uma quantidade vt. Então, quanto que está agora o x? Vai ser x menos o quanto que ele deslocou. X menos vt. Então, se antes, no tempo t igual a 0, y era um f de x, após um tempo t, o y é uma função de x menos vt. Por quê? Porque para voltar no zero, eu preciso subtrair essa quantidade vt do x. Então, é x menos vt a minha função. Então, para um pulso se propagando por um tempo t, eu escrevo y igual a f de x menos vt. Claro, se o pulso estivesse propagando para a direita, se o pulso estivesse se propagando para a esquerda, aqui seria mais. Tá? Aqui seria mais. Lembra de funções básicas. Por exemplo, como que eu escrevo esta função aqui? Como que eu escrevo essa função? Y x. Faz de conta, está perfeita, está uma parábola. Isso aqui é y igual a x quadrado. Agora, como é que eu escrevo esta função? Alguém sabe me responder como que eu escrevo essa função em preto? Y igual a x quadrado mais 1? X quadrado mais 1? Não. Ou menos 1? Essa função é y igual a x menos 1 ao quadrado. Quando você desloca sobre o eixo x para a direita, você vai... Deslocou para a direita, você vai subtrair do x. Deslocou para a esquerda, você vai somar do x. É sempre assim. Então, guardem isso. Deslocou teu gráfico para a direita, você vai subtrair alguma coisa do x. Deslocou para a esquerda, você vai somar alguma coisa. E quanto que eu somo ou subtraio? O tanto que deslocou no eixo x. Então, aqui eu desloquei uma unidade para a direita, então eu vou subtrair do x uma unidade. Como aqui era x ao quadrado, agora deste valor eu vou subtrair 1 e continua ao quadrado. Então, é x menos 1 ao quadrado. Qual seria, então, essa função aqui? Ó? Supondo que tem o mesmo perfil das outras. Como que eu escreveria? Y igual a x. Foi para a esquerda? Foi. Quantas unidades? 3. Então, eu somo. Tá? Sempre assim. Então, você deslocou a sua função para a direita no eixo x, você subtrai tanto que você deslocou do valor de x. Você deslocou para a esquerda do eixo x, você soma o quanto você deslocou no x. Tá? Para somar mais 1 ou menos 1, eu teria que ter deslocado no y. Tá? Como você disse antes. Então, seria assim. Esta função aqui, ó. Essa é x ao quadrado, não é?
E essa aqui? Essa é y igual a x² mais 1. Tá? Deslocar no eixo y, você vai somar não com x, você vai somar na função. Mais 1 ou menos 1. A função está deslocada de uma unidade. Agora, deslocou para a direita ou para a esquerda, você vai somar ou subtrair no valor de x. Fica claro isso, pessoal? Tudo bem até aqui? Sim, agora sim. Então, agora Sim, voltemos no gráfico daquele pulso, para entender melhor. Ó, quanto que esse pulso foi deslocado para a direita? Não foi VT? Então, como que fica a função? X menos VT. Direita eu subtraio a quantidade que eu desloquei do x. Então, se isso aqui no tempo zero é y como função de x, no tempo t é y igual a f de x menos vt. Guardem isso, que lá para frente nós vamos usar essa informação. Ondas harmônicas, também chamada de sinusoidal. Onda harmônica sinusoidal. O que quer dizer? Quer dizer essa terminação sinusoidal. Essa terminação oidal deriva de oide, de um sinusoide. Algo sinusoidal é algo que é um sinusoide. Essa terminação oide, na língua portuguesa, quer dizer parecido com. Tá? Parecido com. Por exemplo, esferoide é o que se parece com uma esfera. Trapezoide é o que se parece com um trapézio. Um elipsoide se parece com uma elipse. Mongoloide. Esse é um termo polêmico, né? Com o politicamente correto. Antigamente, as pessoas que eram portadoras de síndrome de Down eram chamadas de mongoloide. Com o politicamente correto, isso deixou de ser usado, porque é ofensivo falar que uma pessoa com síndrome de Down é um mongoloide. Mas vamos entender o que quer dizer a palavra mongoloide. O que vocês acham que quer dizer isso? Alguém arrisca? Ninguém? João, Bruno, Ana, Carlos, ninguém arrisca? Podem falar, fala não sei, pode falar qualquer coisa. Não sei, tá ok. Veja, a terminação oide não é parecido? Ok. A terminação oide não quer dizer parecido? Mongoloide quer dizer parecido com mongol. Mongol é o povo da região da Mongólia, do norte da China ali. Valeu, até mais, João. Então, falar que o indivíduo é mongoloide é falar que ele se parece com o mongol. E como que é o mongol? Olho puxado, ombro largo, pescoço enterrado no corpo. Se você fala que uma pessoa com síndrome de Down é um mongoloide e isso for ofensivo, você está ofendendo o povo mongol. Eu não concordo com essa ideia. Mas, enfim, sem desviar muito do assunto, o conceito aqui é este. Sinusoidal vem de sinusoide. Sino, em grego, ou latim, melhor dizendo, é a função seno. É a função seno. Então, sino é o seno. Sinusoide, sinusoidal, é o que se parece com uma função seno. E o gráfico da função seno é assim. Então, as ondas harmônicas
são chamadas de sinusoidais. Sinusoidais. Por que ela leva o nome de harmônico? Porque ela se forma devido a um movimento harmônico, que eu acredito que vocês já tenham estudado. Movimento harmônico simples. Então, como é que se forma um movimento harmônico? Você tem uma força restauradora que faz o corpo voltar para a posição de equilíbrio. Tipo lei de Hooke, efeito massa-mola. Tá? Quando eu desloco uma mola da posição de equilíbrio e solto, a mola oscila em torno da posição de equilíbrio. Esta oscilação chama-se oscilação harmônica. E esse movimento harmônico simples. Uma onda harmônica ou sinusoidal é aquela provocada por uma perturbação periódica que faz com que ela retorne à posição de equilíbrio. Então, ela sai da posição de equilíbrio, volta para a posição de equilíbrio. Abaixa, volta. E esta onda gerada é chamada de onda harmônica ou sinusoidal. Onda harmônica ou sinusoidal. Veja, as ondas têm algumas características e a partir de agora eu vou me referir às ondas harmônicas, tá? Mas vale para qualquer onda isso. Aqui, o movimento massa-mola gera um padrão de onda, um sinusoide, tá vendo? Então isso aqui é o movimento massa-mola, gera uma oscilação harmônica. Qual é a característica de uma onda? Qualquer onda, mas eu vou sempre dar o exemplo agora de onda harmônica. A onda, ela contém a distância. Primeiro, cada montinho desse chama-se crista. Isso aqui é uma crista. E cada pocinho desse aqui, chama-se vale. Então, uma onda é feita de crista e vale. Crista e vale. Crista e vale. Então, uma onda harmônica é uma sucessão de cristas e vales. A distância da crista, do topo da crista, ao eixo central da onda é chamado amplitude da onda. Só um momentinho, pessoal. Só fechar a porta aqui que o cachorro está latindo. Um momento. Então, essa onda harmônica da função seno é como se tivesse o eixo central que divide a onda em duas partes. A distância do pico da crista ao eixo da onda é chamado de amplitude da onda. O mesmo vale para a distância do fundo do vale até o eixo central. Essa distância é a amplitude da onda, amplitude da onda. Então, olha, se eu desenhar uma onda aqui, eu faço um eixo central. E agora, isto aqui é a amplitude da onda. Isto é a amplitude da onda. Essa distância chama-se amplitude da onda. Isso é amplitude. A gente chama de comprimento da onda a distância entre duas cristas ou dois vales. Então, comprimento da onda é essa distância entre duas cristas ou dois vales. Então, esse aqui é o comprimento da onda. A gente usa a letra grega lambda para representá-lo. Isso é comprimento da onda. Comprimento da onda.
Então, ó, aqui é um comprimento de onda, aqui é outro comprimento de onda, crista, vale, amplitude da onda. Então tá aqui, olha, crista, vale, comprimento de onda lambda, ó, comprimento de onda lambda. Numa onda longitudinal, a gente pode associar a crista à zona de compressão e o vale à zona de rarefação. E a distância entre duas zonas de compressão ou duas zonas de rarefação é o comprimento da onda. Tá, ó. De uma zona de rarefação até a outra ou de uma zona de compressão até a outra. Tá aí. Então, uma onda harmônica, ela vai ter, geralmente, amplitudes sempre de mesmos valores. Na verdade, nem sempre. Ela pode ter variações disso. Mas ela é bem definida. Tem comprimento de onda bem definido, tem amplitude bem definida aqui. O comprimento da onda é a distância que a perturbação percorre durante um período. Então, o comprimento da onda, ó, vai de um pico até o outro aqui, ó. A gente chama de período o tempo que um ponto da onda leva para se propagar de pico a pico. Então, pega esse ponto da onda. Imagina ele abaixar, inverter e voltar a subir. O tempo que ele gasta para fazer esse percurso, sair de uma posição e retornar à mesma posição, é o período. Então, numa onda, nós temos isso aqui. Já sabemos que isso aqui é um comprimento de onda. Se eu deslocar isso aqui para a esquerda, transladar, eu vou ter isso aqui, ó. Isso aqui é um comprimento de onda. Então, quando formar este S, isso também equivale a um comprimento de onda, tá? Imagine a onda, para fazer isso sair daqui, ó, vir até aqui e chegar até aqui, ela gasta um tempo. Esse tempo é o período. Esse tempo é o período. Repara uma coisa. Se eu pegasse uma tesourinha e cortasse aqui, ó. Corto aqui e corto aqui, ó. Dou um pique aqui e destaco aquele pedacinho daqui, ó. Ele é isso. Se eu dobrar esse cara para cá, ele fica assim, ó. Vira um círculo. Então, o período é o tempo para percorrer um ciclo completo. Que um ciclo é esse S aqui, ó. Um ciclo completo. Então, o tempo necessário para a onda perfazer um ciclo, e um ciclo é a distância de um comprimento de onda, esse tempo é o período. Frequência é o número de ciclos. Lembra que um S é um ciclo, ou de pico a pico é um ciclo. Frequência é o número de ciclos feitos por um ponto vibrante numa unidade de tempo. Então aqui tem um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Se formar esses 3 ciclos em 3 segundos, a minha frequência é de um ciclo a cada segundo. Então frequência é o número de ciclos por unidade de tempo. O período é o intervalo de tempo necessário para que um ponto vibrante percorra um ciclo completo. Ou seja, faça o S ou a distância de pico a pico. Existe uma relação entre período e frequência. Frequência é o número de ciclos, é o número de voltas por uma unidade de tempo. Então a gente pode fazer assim. Frequência
e período. A gente usa a letra F para frequência e Tzão para período. Frequência é número. Frequência é o número de ciclos por unidade de tempo. Então, eu tenho F ciclos em uma unidade de tempo. E o período é o tempo que leva para fazer um ciclo. Então, um ciclo completo é feito num período T. Multiplique isso aqui em cruz, ó. Então, F vezes T é igual a 1 vezes 1. Então, F vezes T é igual a 1. Então, F é 1 sobre T. Frequência é o inverso do período. Frequência é o inverso do período. Então, frequência é o inverso do período. Velocidade da onda. Se eu pegar um ponto da onda e acompanhá-lo, quando ele completar um período inteiro, esse ponto se deslocou por um comprimento de onda lambda. Por um comprimento de onda lambda. Como velocidade é ΔX sobre ΔT, nesse caso, ΔX é o comprimento de onda lambda. E ΔT é o tempo para completar um comprimento de onda inteiro, que é o período. Então, ΔX é o lambda, ΔT é o período. Mas, o que é lambda sobre período? Lambda sobre período, sabemos que frequência é o inverso do período. Velocidade é lambda, que é o comprimento de onda, sobre o período, que eu posso escrever assim, lambda vezes 1 sobre período. Mais 1 sobre período é frequência. Então, a velocidade é o comprimento da onda vezes a frequência. A velocidade de uma onda é calculada multiplicando o comprimento da onda pela frequência dela. A velocidade de uma onda é calculada multiplicando o comprimento da onda pela frequência dela. Então, esta relação nos permite determinar a velocidade com que uma onda se propaga. Se eu conheço o comprimento da onda e conheço a frequência da onda, ao multiplicar o comprimento pela frequência, isso me dá a velocidade de propagação da onda. A velocidade com a qual a onda se propaga nessa direção aqui, ó, tá? É a velocidade de propagação, não é de vibração. Não é a velocidade aqui para subir e descer, não. Não é essa. É a velocidade de propagação. É aqui, ó, na horizontal. Velocidade com que a onda viaja. É comprimento de onda vezes frequência. Olha que interessante. Se a velocidade é dado pelo produto do comprimento da onda pela frequência, então, ó, velocidade é o comprimento da onda vezes a frequência. Se a velocidade for constante, significa que o comprimento da onda vezes a frequência é constante. Então, comprimento da onda vezes frequência vai dar uma constante. O que implica dizer que o comprimento da onda é inversamente proporcional à frequência. É inversamente proporcional à frequência. Quer dizer, se a frequência da onda aumenta, o comprimento diminui sem mudar a velocidade, claro. Então aqui, ó, aqui tem um comprimento de onda lambda 1 e tem um número de ciclos. Se o comprimento de onda diminui,
o número de ciclos naquele mesmo intervalo aumenta. Ó. Então, aqui, ó, deste intervalo até esse, o número de ciclos aumentou. Então, a frequência aumenta. Então, se o comprimento de onda diminui, a frequência tem que aumentar para manter a mesma velocidade da onda. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui porque o próximo tópico a gente vai entrar em dedução de equações. E falta pouco tempo, deixa eu ver quanto tempo. Faltam 14 minutos para a aula. Eu vou parar um pouquinho antes para não ter que correr nesse finalzinho e mesmo porque eu estou com dor de garganta falando o dia inteiro. Hoje a garganta inflamou um pouco, então vou dar uma folga para ela. Mas na próxima aula a gente começa a fazer o tratamento matemático da onda harmônica. Tá bom? Agradeço a atenção, a paciência de todos e até a nossa próxima aula.